Amanda Faina, sou estudante de Engenharia Elétrica na UFESA, campus Mossoró, e estou aqui para apresentar o meu trabalho de desenvolvimento de uma antena de microfita retangular de perfil baixo, miniaturizada para aplicações em tecnologia 5G, representando aqui também todos os colaboradores e orientadores da pesquisa. A apresentação ela vai seguir essa estrutura da introdução, referencial teórico, materiais e métodos utilizados na pesquisa, resultados obtidos por meio das simulações e as conclusões desses resultados, e por fim as referências utilizadas para o desenvolvimento. De início, esse trabalho tem o objetivo de dimensionar uma antena de microfita para aplicações na tecnologia de quinta geração. Isso especialmente por estarmos situados em meio a um crescimento de utilização desses sistemas de comunicação. E é exatamente esse crescimento que traz a necessidade de evoluções e meios mais eficientes e maiores experiências na área de comunicação para os usuários. É o que no momento está sendo limitado pelo 4G, especialmente também devido à questão do trânsito de dados, a capacidade de usuários dessa troca de dados móveis. Então, a partir daí, o 5G, né, que é a quinta geração, aparece como uma solução e avanço muito importante nesse contexto de comunicação e dados móveis. Mas como a gente está trabalhando com bandas de alta frequência, ainda há necessidade de pesquisa e desenvolvimento nessa área. Todo um novo universo e, para isso, a necessidade de grandes investimentos para implementar essa tecnologia. Então, a fim de pesquisa, esse artigo traz como proposta a análise de uma antena de microfita de PET retangular, miniaturizada, aplicada à tecnologia da nova geração. Então, para isso, a gente vai estar trabalhando na frequência de 3,6 GHz. Toda geração, né? A gente vê aí a questão da evolução de gerações de rede, e a gente percebe que a cada geração de rede, sempre são frequências mais altas de bandas menos congestionadas, o que permite mais usuários, maior capacidade de troca de dados, e o que não é diferente da quinta geração, né? Dito isso, né, a quinta geração em suas aplicações de rede traz uma conectividade além do comum, que é, no caso, o fator-chave do desenvolvimento da internet das coisas, que é exatamente essa interconexão digital que tem sido um tópico constante nos últimos anos, e a tecnologia 5G ela pode abrir a porta para torná-la realidade. Então, como dito, né, anteriormente, para isso a gente vai usar uma aplicação na faixa de frequência de 3,6 GHz. E como a gente está falando de dados móveis, mobilidade, características portáveis ou portáteis, antena de microfita se encaixa bem, especialmente pelas suas características, né, que são exatamente essa portabilidade, que traz o 5G traz como necessidade, né, especialmente quando a gente está trabalhando com dados móveis. Então, a antena de microfita, ela pode ser definida como um material dielétrico, chamado de substrato, né? Que ele é coberto por um material metálico, que no caso é o PET aí, no caso do estudo, um PET retangular, e do embaixo, né, desse substrato, a gente também tem o plano de terra, que também é um material metálico. E nesse caso desse trabalho, ele está completamente preenchido. Então, como mostra a figura 1, existem parâmetros essenciais para o projeto de uma antena de microfita. Aí aqui a gente tem a constante dielétrica de permissividade, a altura do PET, a largura, o comprimento e a altura do substrato também. Então, a gente percebe pela, pelo físico, né, dessa antena, que ela é compacta e ela traz uma solução para a problemática de início, né, a questão da portabilidade da questão do 5G. Então,
Além disso, com a questão dos aparelhos cada vez menores, foi utilizada uma técnica de miniaturização para essa antena de microfita e para isso a gente utilizou um substrato dielétrico de constante de permissividade dielétrica alta, que nesse caso foi de 6,15. E o substrato dielétrico é o R03006 e a altura dele é de 0,25 milímetros. Então, a partir dessa especificação do substrato dielétrico, foi dimensionado a antena, né, que pelo fato dela ser miniaturizada, por meio do substrato, as suas dimensões vão diminuir. E para finalizar e ajustar o projeto, foi utilizado a técnica de inset feed para o casamento de impedâncias. E após, né, todo esse dimensionamento, foi simulado no software HFSS para a questão da obtenção desses resultados, né? Então, essas foram as dimensões e devido também a ajustes, né, no valores de projetos que estão contidos, né, nessa tabela. Aí aqui a gente tem as informações do PET, do plano de terra, da linha de transmissão e do inset feed. Pronto. Aqui a gente pode ver que a antena está convergindo bem, tá aí abaixo de -10, e está convergindo na frequência de aplicação de 3,6 GHz. Também a gente tem uma boa perda de retorno, né? Que ela está a -19,59 decibéis. E também percebe que a largura de banda ela é estreita, ela está estreita nesse caso, em torno de 0,03 GHz. O que não é muito ideal para a aplicabilidade de objetivo desse trabalho, como eu falei anteriormente, a gente busca larguras de bandas maiores para a tecnologia 5G. Isso pode ter sido um fator consequência da técnica de miniaturização escolhida. Então, essa largura ela deve ser incrementada para tornar mais aplicado a quinta geração. Isso podendo ser utilizado da diminuição do plano terra, né, como um recurso para auxiliar nesse fator. Esse foi o resultado para a simulação 3D do ganho. Foi obtido, né, o seu padrão de radiação a partir da saída pelo PET, né? E como mostra a figura aqui, a gente tem um ganho máximo de 1,59 decibéis. E para complementar esse dado, também foi emitido o ganho em sua forma 2D. E nesse resultado, assim, é possível a gente observar a questão do campo elétrico, campo magnético. E também um ponto a ser destacado é a diretividade da antena projetada. É uma boa diretividade, por mais que tenha toda a questão da deteriorização da técnica de miniaturização utilizada. Então, a partir desses dados, a gente percebe que há uma necessidade de ajustes na largura de banda da antena projetada, além, né, da questão de uma maior intensidade de radiação que a gente pôde ver em todos os exemplos, né, mostrados do ganho 3D e 2D. E como o objetivo do trabalho foi realizar esse teste, né, com a antena de microfita, levando em consideração os efeitos da técnica de miniaturização para aplicações no 5G, percebe-se que tem um potencial de ser aprimorada para neutralizar essas deteriorações que ocorreram, que foram exatamente essas que foram citadas. Mas, mesmo tendo muita coisa ainda que pode ser aprimorada, pode ser incrementada, a antena simulada ela ainda possui algumas boas características, né, a questão da diretividade, foi possível observar na questão dos gráficos de ganho, e também a perda de retorno. Então, essas foram as referências utilizadas para desenvolver esse trabalho.
Obrigada pela atenção.